A soma é um processo terapêutico, pedagógico em grupo. É a ideia de que esse grupo funcione como um microlaboratório social, onde nós podemos estar sempre relacionando a problemática individual, a forma como esse indivíduo se insere na sociedade, lida com seus conflitos sociais e como esse funcionamento no plano microsocial tende a reproduzir, a mostrar a forma como nós interagimos dentro dos outros níveis da sociabilidade, né? Seja família, trabalho, relação afetiva, organização social como um todo, nos fornece uma espécie de espelhamento social. O que eu espelho a partir da minha atitude em relação ao outro, me auxilia a entender como também eu ajo socialmente. Tanto a base corporal quanto a base social, né, e grupal do trabalho tem uma raiz comum do pensamento do psicanalista Wilhelm Reich, né? Ele que trouxe esse entendimento de que o conflito emocional deriva muito mais da forma como a gente lida socialmente, seja na família, na escola, no trabalho, na vida social. E essa produção, né, de subjetivação que opera de fora para dentro não atua apenas sobre o nosso pensamento, mas corporifica-se, criando um jeito de estar no mundo. O nosso corpo em movimento tende a mostrar nossas atitudes emocionais e vice-versa. Então o corpo é trabalhado como um mecanismo diagnóstico através da expressão corporal e ele é trabalhado como ação e intervenção terapêutica à medida que nós buscamos modificar nossas estruturas corporais, mobilizando nossa energia vital e fragmentando o conceito fundamental da obra do Reich, que são as couraças ou tensões musculares que se criam, que é justamente a forma como a gente vai, ao lidar com o meio social, tendo condicionamentos, bloqueios, travas corporais que vão se reproduzindo também enquanto bloqueio e travas emocionais. Enquanto processo pedagógico terapêutico, acho que a soma se insere dentro de um campo que se coloca claramente contrária às psicologias tradicionais, que normalmente são terapias adaptadoras ao sistema, à sociedade vigente tal qual ela é, muitas vezes desconectada de uma compreensão mais ética, política e social sobre o comportamento individual. É justamente a noção de que elas não visam um processo de autonomia, elas servem como paliativos, porque elas não vão radicalmente às origens da neurose, que é a forma como os indivíduos se organizam socialmente. A soma hoje existe há quase 40 anos, mas a sua criação e grande parte do desenvolvimento teórico e metodológico se deve ao Roberto Freire. O Roberto já havia abandonado, no final da década de 50, o trabalho com a psicanálise, do qual ele chegou a se formar e trabalhado por algum tempo, e encontrou na obra de Reich o que mais sentia falta na psicanálise, justamente uma visão política da neurose. Então foi na conjugação da sua experiência em teatro, da militância política e do encontro com a obra do Reich que o Roberto desenvolveu, no finalzinho da década de 60 e início da década de 70, os pressupostos básicos para o desenvolvimento e surgimento da somaterapia. O que será que me dá, que me bole por dentro? Será que me dá, que brota a flor da pele? Será que me dá? A liberdade é um estado, não um fim, que se dá na relação permanente com o outro e com o próprio meio, inclusive. Então, pensar libertariamente a vida significa agir politicamente no dia a dia. Qual a postura crítica que nós vamos criar em relação às nossas próprias práticas de poder? Pensando isso a partir de uma relação cotidiana, não como uma utopia distante. E que me faz mendigo, me faz suplicar o que não tem medida, nem nunca terá. O que não tem remédio, nem nunca terá. O que não tem receita. O que será? Os grupos normalmente surgem a partir de workshops de demonstração. E a partir desse workshop, nós convidamos as pessoas a ingressarem no grupo. Esse grupo que se forma fica normalmente aberto até o 3º mês. Geralmente, após o 3º mês, nós fechamos o grupo e ao longo de um ano e meio, que é o tempo que dura esse processo, as pessoas são levadas a perceber, além do seu desenvolvimento e seu entendimento sobre questões individuais, a forma como nós lidamos na sociedade. Essa relação indivíduo e sociedade está sempre presente na construção do grupo e no próprio desenvolvimento terapêutico.
A ideia dos grupos é que esses grupos eles possam desenvolver o que nós chamamos de uma dinâmica de grupo numa perspectiva autogestionária. O conceito de autogestão é um conceito egresso do movimento anarquista, inicialmente pensado para o desenvolvimento, produção a nível fabril. Nós utilizamos essa noção de autogestão visando levar os participantes desse grupo a entender que a produção daquele processo é desenvolvida coletivamente. O terapeuta ele é um catalisador, mas ele não é o responsável sozinho da condução desse processo. E essa tentativa de justamente articular uma dimensão do indivíduo e do social, onde nenhuma dessas duas dimensões se sobreponham, para nós é fundamental e é um dos pontos de partida para essa construção, como nós chamamos, dessa autonomia emocional e política também. Nós temos uma bateria de 40 e poucos exercícios corporais, exercícios retirados de jogos teatrais, brincadeiras infantis, inclusive com a capoeira Angola, que elas servem de elementos que vão suscitar questões. Uma situação de tensão, de medo, uma situação de vergonha. Como nós podemos, a partir dessa sensação, desse sentimento que o corpo demonstrou, fazer uma relação com as situações, os momentos na vida que também despertam esse mesmo tipo de sensação, de emoção, e o que isso nos fornece enquanto elemento e, ao mesmo tempo, o que nós podemos agir, atuar a partir dessa informação. O que é fundamental nessa passagem da leitura, né, que é a decodificação das sensações em palavras, é que aos poucos as pessoas possam ir transformando conscientizações em ações conscientes. É a passagem do entendimento para uma ação. É a parte onde, de fato, eu começo a mudar, me transformar enquanto indivíduo, que não deixa de estar associado a uma mudança também das formas e maneiras como eu ajo ético e politicamente no mundo. O contato com a natureza é fundamental para resgatar certas condições do humano que na vida urbana são perdidas. Nós fazemos as chamadas maratonas de campo buscando justamente essa interação com um ecossistema ainda bastante preservado. E isso vai fazendo com que a gente traga à tona as relações que os indivíduos têm, né, com diferentes situações que a natureza nos fornece, como a mudança de relevo, a mudança de temperatura, a descoberta do contato com o outro a partir de um ambiente mais aberto, torna esse processo mais rico. E nós temos 3 maratonas onde a gente desenvolve isso. Quando se acaba essa parte prática, nós entramos na fase decisiva do processo da soma, que é a chamada cadeira quente. É um momento onde cada participante recebe do terapeuta e do grupo e da própria percepção que ele mesmo construiu o entendimento de como foi a sua inserção nesse espaço. Ali reunimos os principais elementos que compõem e caracterizam a passagem desse membro por esse grupo, para que ela, com esse instrumento e esse manancial de informações, ela possa tocar sua vida após o término do grupo. A ideia ao longo desse processo é que esse tipo de terapia leve as pessoas a uma ampliação da sua autonomia no plano emocional psicológico, sabendo que o processo terapêutico como um todo não se esgota ali, mas ali inicia-se um outro processo onde ela vai buscar, né, na utilização desses instrumentos, a capacidade e a condição de guiar a sua existência de forma mais satisfatória possível. A soma é um processo terapêutico pedagógico que se estruturou a partir da união de alguns pensamentos ligados notadamente ao campo da filosofia, da política, da psicologia e da ética. Há um pensamento hegemônico, que seria uma espécie de espinha dorsal do pensamento da soma, que deriva de uma pessoa que foi contemporâneo, colaborador e depois se tornou um dos mais radicais dissidentes da psicanálise, chamado Wilhelm Reich. O Reich escreveu um livro na década de 30 chamado Psicologia de Massas do Fascismo, onde justamente ele tentava elucidar essas questões. O que leva as massas a aceitarem a presença da dominação e a reproduzir também isso.
essa servidão voluntária vai se produzindo desde cedo nas relações tradicionais das famílias, que vai preparando o indivíduo para aceitar a noção de obediência, de disciplina quase compulsória, dentro de uma formatação política, moral, religiosa, espiritual, que depois se estende nas escolas e se amplia como um todo na sociedade em geral. A neurose seria justamente a produção final disso. Ou seja, o Reich vai dar muito mais um olhar às questões sociais e políticas da produção da neurose do que as questões antropológicas que a psicanálise trabalha. Outra contribuição fundamental da obra do Reich é a ideia de que esse processo produz de fora para dentro enquadramentos, condicionamentos, disciplinarizações que vão formatando os indivíduos de acordo com valores éticos, morais, ideológicos vigentes a cada época, e não atua apenas no pensamento. Todo o nosso corpo é afetado por essa produção, como uma espécie de corporificação do nosso inconsciente, como nós, através de posturas, gestos e atitudes corporais, tendemos a refletir atitudes emocionais. E essas estruturas tendem a se cronificar. O Reich vai falar sobre 7 anéis ou segmentos de couraça, que é o segmento visual, ocular, da boca, né, da cervical, a parte dos ombros, né, o diafragma, o abdômen e a pelvis. Geralmente em cada indivíduo tem o que ele chamava de couraça de eleição, é onde essa região corporal é mais rígida e que normalmente corresponde certamente a mecanismos que compõem a sua história de vida. Então, uma terapia corporal reichiana, como a Soma, tem o corpo como fonte diagnóstica e fonte de ação terapêutica. Ela visa não só levar as pessoas à conscientização dos seus mecanismos, mas à percepção do seu próprio corpo. E como esse corpo funciona e como esse corpo pode ser modificado. Treinar nossos corpos para o enfrentamento, nos planos, né, sociais, políticos, sobretudo emocionais. A antipsiquiatria foi um movimento surgido inicialmente na década de 50, a partir de um pesquisador chamado Gregory Bateson, que desenvolveu um estudo muito interessante e para nós fundamental, chamado de duplo vínculo. O Bateson pesquisou famílias de jovens esquizofrênicos e descobriu que havia nelas uma forma de se comunicar defeituosa, presente em todas essas famílias, que ao mesmo tempo afirma, nega algo. Daí a noção de uma dupla mensagem, de um duplo vínculo. É como se eu dissesse sim e não simultaneamente, que dentro de relações afetivas produz um grande estado de perturbação, culpa e muitas vezes dependência. Se uma criança e um jovem foi educado permanentemente através de uma pedagogia onde o afeto, o amor, foi utilizado como forma de sensibilização, neurotização ou mesmo dominação, esse sentimento do amor se torna um grande instrumento sobre o outro. E uma das principais formas de ter o controle afetivo sobre o outro é a utilização de chantagens e a utilização de duplos vínculos. Boa parte do estudo da antipsiquiatria, e especialmente o que nós adotamos na Soma, se volta para o entendimento de uma pragmática de uma comunicação humana. Como nós nos comunicamos, como nós nos relacionamos. Nos fornece um entendimento muito importante dessa relação entre amor, política, dominação, neurotização, sobretudo através do estudo do duplo vínculo. Outra importante escola da psicologia contemporânea presente nas bases teóricas da Soma é a gestalterapia do seu criador e colaborador, Friedrich Pius. Ele sugeriu uma coisa muito importante, que é centrar o processo terapêutico no presente. Nós valorizamos e entendemos o passado como sendo importante na compreensão do nosso presente, mas não vamos ficar presos ao passado como forma de desenvolver um processo terapêutico para que na reformulação desse passado o presente se refaça. Nós centramos o processo no presente e buscamos dar um sentido mais prático ao próprio processo, entendendo, a partir de um vasculhamento sobre nossa vida, quais são as questões que estão em abertas, inacabadas e, portanto, consumindo nossa energia vital. Pensar a responsabilidade como habilidade em dar respostas eficientes para as diversas situações que surgem. Costurando todas essas correntes no campo das psicologias, nós encontramos o anarquismo. É um pensamento político sistematizado, bastante atual, que tem a ver com a ideia de fragmentação das hierarquias, dos poderes e valorização das individualidades e possibilidade de unidade desses indivíduos livres e soberanos que possam se auto-organizar. Não utilizamos
o anarquismo como forma de proselitismo político, mas levamos os grupos a trabalhar com pressupostos do anarquismo para que, a partir de uma metodologia menos verticalizada e mais horizontalizada, nossos próprios autoritarismos possam se manifestar. Porque nós acreditamos que é justamente uma vida com elementos do autoritarismo, de controle, através, por exemplo, do amor, da posse, do ciúme, através das hierarquizações dentro das relações familiares, das relações afetivas, das mentiras, das chantagens, das hipocrisias, ou seja, desses micro-autoritarismos que vão permeando nossa vida social, é que a neurose encontra terreno. Não só ela é fruto, como peça, engrenagem de uma maquinária que alimenta um próprio sistema capitalista que nós vivemos. Nós criamos relações dominador-dominado. Então, se eu me sujeito a alguém, eu quero que esse outro se sujeite a mim. Se esse outro se sujeita a mim, ele depois vai cobrar que eu me sujeite a ele. E muitas vezes esses mecanismos eles se dão a nível subconsciente. Nós simplesmente reproduzimos e não percebemos isso. É imprescindível que um processo terapêutico possa fazer uma associação entre o meu comportamento e a forma como eu ajo com as pessoas. E que eu possa, ao mesmo tempo que eu crio essa compreensão, criar novas rotas, novas possibilidades da minha própria inserção nessas relações. Portanto, isso é uma discussão também política. Então, se uma pessoa está vivendo sua vida, respeitando sua natureza, respeitando seus impulsos naturais, respeitando sua singularidade, sua originalidade única e fazendo com que os indivíduos que vivem ao seu redor também consigam respeitá-los da mesma forma, essa pessoa pode não se dizer um anarquista, mas ela está vivendo de forma libertária. Isso é o que mais nos interessa. Cada pessoa vai tendo que lidar com diferentes situações. Ela não vai andar sobre um chão liso, ela vai andar sobre pedras, por exemplo, né? Ela vai ter um contato com certo risco, claro que não é um risco absurdo, mas algum risco que forneça elementos para ela se perceber nessa situação. Ela vai lidar com o próprio prazer de estar em contato com a natureza, a beleza estética, o convívio com as pessoas, a plasticidade. Então, esses elementos eles vão compondo vários ingredientes que geralmente levam os grupos a uma sensibilização, a uma ampliação da qualidade da própria terapia. Fazemos caminhadas, trilhas, contato com o rio, com a argila, com altitudes. Depois almoçamos juntos, fazemos a leitura desse trabalho. Nós não estamos preocupados apenas na relação com o meio ambiente, que é fundamental, mas também levar cada um a perceber a própria ecologia social, como é que é o convívio de um grupo durante todo o final de semana, né? Como é que a gente pode se auto-organizar, como é que os grupos viajam, se hospedam, muitas vezes produzem sua própria comida. Então tudo isso está inserido dentro de um estudo a nível ecológico que não está só na esfera do ambiental, mas está também na esfera do social e do individual. Quando nós nos referimos à política, nós não estamos interessados necessariamente na chamada política partidária, política institucional. Pensar política enquanto a origem da concepção política, que são os conflitos de poder, inerente a qualquer relação social. Se eu vivo uma relação de amor, se eu educo um filho, se eu tenho um trabalho desenvolvido em determinada área profissional, eu vivo relações políticas ali. Então, para nós pensarmos terapia, psicologia, comportamento e mesmo pedagogia, é pensar como cada indivíduo lida nos seus distintos níveis de inserção social. Se eu pensar que o germe do autoritarismo social reside nas formas mais elementares da organização social, esse micro passa a ter um relevo, ou seja, como é a minha forma de agir ética e politicamente nas relações mais próximas. Aqui tem rei, aqui tem rei, camarada. Há alguns anos, do início da década de 90 para cá, nós temos introduzido a capoeira Angola como um recurso terapêutico de extremo valor. Produz uma grande mobilização corporal porque ativa praticamente todos os músculos do corpo. Ela, além de ser uma dança, ela também é uma luta. E surgiu diante de uma situação
onde o escravo só pôde utilizar seu corpo como instrumento de luta dentro da escravidão no Brasil colonial. A Soma surgiu durante o período da ditadura militar, onde quem pensasse contrário ou quem lutasse de forma direta contra os pressupostos sociais e políticos da época era perseguido, torturado e morto. Precisamos dessa postura de enfrentamento para encarar, as nossas gestaltes abertas, os rompimentos dos nossos duplos vínculos, fomentar a capacidade de luta das pessoas nos planos sociais, políticos, sobretudo emocionais. No desenvolvimento, então, dessa união entre psicologia e política, nós adotamos um certo referencial de fazer política. E fazemos isso através da adoção do pensamento libertário. Existe, por exemplo, um francês do século XIX, chamado Joseph Proudhon, que ele pensava a questão da liberdade enquanto um serial que não tem fim, não visa alcançar um ponto final. O pensamento libertário só tem sentido se ele for visto e vivido no presente, como um percurso constante de construção da autonomia. A liberdade é um estado, não um fim. É uma condição que se dá na relação permanente com o outro e com o próprio meio, inclusive. Pensar a construção de uma vida libertária é pensar também uma forma ética de se colocar no mundo. E nisso tem um sentido estético. Tem um sentido de transformar a vida tanto quanto mais bela, à medida também que a gente pensa que a obra de arte não é só o que está dentro dos museus, mas é a própria existência. Há um conceito muito interessante do filósofo chamado Michel Foucault, que ele chama de vida artista a capacidade de uma vida inventiva, de uma vida criativa, de uma vida não acomodada. Característica, segundo ele, tipicamente da vida burguesa. E quando a gente fala vida burguesa, não está necessariamente ligado a um padrão econômico de classe social, mas sobretudo a uma ética que perpassa os comportamentos e as distintas classes sociais. A vida artista cria uma vida inventiva. Um libertário é aquele que precisa reinventar formas de viver, formas de amar, formas de educar seus filhos, formas de produzir. As rotas, as cartografias que cada um vai desenvolver, a sua própria estética da existência, é um caminho muito individual. Mas é um caminho também maravilhoso.